Bem-vindos! Vamos para mais um relato do cangaço, mas antes deixe o like e se inscreva. E também comente de onde você está assistindo o nosso canal. Era o mês de março de 1925, e o calor do sertão pernambucano parecia ainda mais sufocante com o burburinho incomum que tomava conta da cidade de Vila Bela. Não era festa, nem feira. Era guerra. Uma movimentação pesada de forças volantes, tropas policiais especializadas no combate aos cangaceiros, tomava conta das ruas empoeiradas. No comando, o temido coronel João Nunes. Ele chegara no dia 23, acompanhado de uma força expressiva que somava 200 homens, reunindo tropas de 3 estados nordestinos, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. A missão era clara e implacável: extinguir o bando de Virgulino Ferreira da Silva, o famigerado Lampião e seus cabras. O coronel não perdeu tempo. Já no dia seguinte, dividiu seu exército em destacamentos, espalhando-os estrategicamente pela região. Capitães como José Caetano, José Lucena, além dos tenentes Muniz de Andrade, Pedro Malta, Higino e Clementino, liderariam a caçada implacável. O próprio coronel João Nunes permaneceu na retaguarda, ao lado dos tenentes João Gomes e Ciozinho Alencar, alojado no Paço do Conselho Municipal, local que virou um verdadeiro quartel-general. A notícia da chegada do coronel ao Pajeú se espalhou como rastilho de pólvora, reacendendo a esperança da população. Muitos acreditavam que, enfim, aquele demônio de chapéu de couro e olhar de aço seria capturado. Mas um velho sertanejo, conhecido como Dezinho da Sampa, lançou no ar uma frase que ficaria gravada na história: "Eles são loucos. Não se pega um demônio com arma." A atmosfera na cidade era tensa. Comentários surgiam nas rodas de conversa, nas bodegas e feiras, misturando ceticismo e medo. Muitos ali sabiam que Lampião não era qualquer bandoleiro. Ele era lenda viva, temido até pelos mais valentes. Um homem de astúcia fora do comum. Estrategista nato, que sabia recuar como uma serpente ferida para depois morder com o veneno mortal da vingança. Lampião já estava no cangaço há pouco mais de 3 anos, mas sua fama era de décadas. Ao contrário de valentões tolos que morriam nas primeiras investidas, ele era frio e calculista. Alguns juravam que tinha pacto com o próprio Satanás. E como explicar de outra forma seus constantes desaparecimentos e emboscadas perfeitas? Ao saber da aproximação de um grupo de 75 soldados comandados pelos tenentes Francisco Oliveira, Joaquim Adalto e João Gomes, Lampião decidiu não fugir. Ele escolheu caçar os caçadores. Na estrada que cruzava uma região pedregosa, o bando montou uma tocaia cirúrgica. Atrás de pedras, camuflados como lagartos da caatinga, os cangaceiros aguardavam em silêncio. Eram apenas 24 homens contra 75. Mas naquela guerra número pouco importava. O que valia era o elemento surpresa e a precisão. Quando os soldados estavam no ponto exato, Lampião assoprou seu famoso apito, som que era sentença de morte. Em segundos, o silêncio do sertão foi rasgado por tiros de fuzil. Uma chuva de pólvora e sangue transformou a estrada em um corredor de carnificina. Os soldados caíam como bonecos, sem chance de defesa. Alguns tentaram correr, mas foram abatidos pelas costas. A armadilha fora montada com perfeição. Um desfiladeiro estreito, ladeado por pedras altas. Ali não havia saída. 18 soldados tombaram. 4 conseguiram escapar momentaneamente, mas foram alcançados e mortos sem piedade. O chão ficou coberto de corpos, moscas e silêncio. Lampião saqueou os cadáveres. 3 contos de réis, relógios suíços, punhais afiados, munições e 20 fuzis importados dos Estados Unidos, novíssimos, ainda com cheiro de ferro recém-forjado. Os cadáveres foram deixados para os urubus, os verdadeiros senhores do céu sertanejo. Eles já circulavam famintos, esperando apenas que os homens de Lampião se retirassem para iniciarem o festim macabro. Mas o inesperado aconteceu. Um homem surgiu da mata erguendo uma bandeira branca. Desarmado com um fuzil às costas, ele caminhava decidido em direção ao bando. Os cangaceiros ergueram os rifles prontos para fuzilá-lo. Lampião, porém, ordenou calma. O homem se apresentou. "Seu Lampião, procurei o senhor por quase 1 ano. A única forma de lhe encontrar foi me alistar na volante. Mas eu não sou soldado, sou sertanejo.
A polícia matou meu pai, eu quero ser cangaceiro. Desconfiado, Lampião o observou com olhos de raposa. Mandou investigar. O nome do homem era Ramiro Leite da Costa. Dias depois, os informes confirmavam. O pai de Ramiro fora assassinado pela própria polícia. Alguns antigos amigos do rapaz disseram que ele chorou de raiva e que seu alistamento era mesmo uma armadilha. Mas, para a polícia, Lampião então o batizou com um nome novo: Águia. Pela visão, pela coragem e pela astúcia. Um ano depois, o novo cangaceiro pediu ao chefe para vingar seu pai. E Lampião, impiedoso como era com seus inimigos, lhe deu 6 homens para a missão. Águia armou emboscada para o sargento Libério, o homem que matara seu pai. Quando ele passava com 2 soldados, foi interceptado. Os 2 foram executados com tiros no rosto ali mesmo. Os corpos foram pendurados de cabeça para baixo em árvores do sertão. Libério, o sargento, ficou vivo, mas por pouco. Águia aproximou-se dele com olhos de fúria e disse: Tu não és soldado, és covarde. Matou meu pai à traição. Agora vai pagar. Não com bala. Bala é rápida. Tu vai morrer devagar no sol quente pendurado igual bicho. Vai apodrecer de pé e os urubus vão começar pelos olhos. As palavras não eram ameaça. Eram sentença. E o horror se cumpriu. Dizem que urubus só comem carniça, mas isso é mentira. Quando veem um homem ferido e indefeso, atacam. Primeiro os olhos, depois as orelhas. As formigas chegam também, guiadas pelo cheiro de sangue. Ninguém ouviu gritos. Só o silêncio aterrador do sertão. Anos mais tarde, cartuchos e estojos de fuzil foram encontrados no mesmo local, enterrados pelo tempo. Marcas de uma batalha esquecida, mas que o solo nunca deixou apagar. Para muitos, Lampião era apenas um criminoso. Para outros, um justiceiro do sertão. Mas uma coisa era certa. Enfrentá-lo era como encarar um fantasma armado. Um espectro que surgia das pedras e desaparecia no vento quente da caatinga. Após o episódio de vingança, o nome Águia começou a circular com peso entre os becos das vilas e as roças isoladas. Diziam que ele era ainda mais impiedoso que o próprio Lampião quando se tratava de acerto de contas. E Lampião, que valorizava a lealdade acima de tudo, agora o tratava quase como um braço direito. Naquela mesma época, o sertão parecia respirar um silêncio estranho, não de paz, mas de espera. As forças volantes, envergonhadas com a última derrota, voltaram a se reagrupar. Era como se a terra rachada e seca do Nordeste sentisse que um novo banho de sangue se aproximava. Enquanto isso, Lampião e seus cabras seguiam migrando como sombras. Deixavam pegadas falsas, voltavam por trilhas já queimadas e se escondiam em grutas que nem mesmo os mais antigos sabiam da existência. Um desses esconderijos ficava em um local amaldiçoado pela fé popular, a Serra das Almas. Diziam que ali ouvia-se nas madrugadas o pranto de mulheres mortas durante antigos conflitos entre coronéis, vozes sem corpo, vultos entre as pedras e, segundo reza a lenda, um bezerro sem cabeça que surgia do nada para acompanhar os viajantes até o fim da trilha, que normalmente era também o fim da vida. Foi para lá que Lampião levou seu bando, certo de que nenhum soldado teria coragem de o seguir. E ele estava certo. O medo do sobrenatural era mais forte que a fidelidade à farda. Alguns soldados chegaram a desertar antes mesmo de partir, ao ouvirem que a caçada levaria até a tal serra, mas a segurança virou emboscada. Na calada da noite, enquanto os cangaceiros se aqueciam ao redor de uma fogueira fraca, uma chuva começou a cair. Não uma chuva comum, mas uma daquelas que o sertanejo chama de chuva de alma, fina e gelada, que parece atravessar os ossos. Foi então que Águia de vigília ouviu passos que não eram do vento. Apontou sua arma para a escuridão, mas não viu nada. A neblina encobria tudo como um véu de morte. Mesmo assim, acordou Lampião com um leve assobio. O capitão se ergueu, olhos atentos como os de uma coruja. Sem dizer palavra, todos os cabras já estavam prontos. Mas nada acontecia. Nenhum tiro, nenhum vulto. Apenas o barulho da chuva e um relinchar distante de cavalo. Ou pelo menos parecia um cavalo. No dia seguinte, encontraram marcas estranhas ao redor do acampamento. Pegadas descalças. Muitas.
como se dezenas de pessoas tivessem circulado ali durante a madrugada, mas nenhum rastro de entrada ou saída, apenas círculos. Lampião, que não era de se abalar fácil, soltou a frase seca: "Vamos sair daqui. Isso não é coisa de gente." Marcharam sem olhar para trás, e nenhum cangaceiro jamais voltou àquela serra. Meses depois, chegaram notícias de que o governo enviaria reforços do Exército Nacional para reforçar o combate. Canhões, metralhadoras e homens vindos do sul. A caçada a Lampião tornava-se uma guerra declarada. Mas Lampião, mestre da guerra invisível, já se antecipava. Sabia que a força física nem sempre vencia a esperteza. Mandou espalhar boatos, falsos rastros e até pagou informantes para espalharem mentiras dentro dos próprios quartéis. Enquanto isso, Águia começou a arquitetar algo ainda mais audacioso. Uma infiltração direta em uma base da polícia, disfarçado de vaqueiro, para descobrir planos secretos sobre a emboscada que planejavam em Serra Talhada. O que ele encontraria lá, no entanto, ultrapassaria qualquer plano militar. Era algo sombrio, enterrado sob camadas de farda, corrupção e pactos que envolviam até o padre da cidade. Mas essa é outra parte da história. Disfarçado com roupa surrada de vaqueiro, chapéu de abas largas e um facão preso ao cós, Águia seguiu sozinho até a cidade de Serra Talhada. Caminhou por estradas de barro, cruzando pequenos riachos e sertanejos desconfiados. Passava por um trabalhador qualquer, um homem simples que buscava apenas o sustento, mas por dentro carregava um plano minucioso e letal. Chegando à cidade, procurou logo o curral público, onde ofereceu ajuda para castrar bezerros e tocar gado, fingindo ser um vaqueiro à procura de uns trocados. Ganhou a confiança de um comerciante local e logo foi levado para dentro da cidade. Aos poucos, foi se aproximando de soldados rasos, puxando conversa, bebendo junto, ouvindo mais do que falava. Mas o que encontrou ali era muito mais que movimentações de tropa. Nos porões da antiga cadeia desativada, agora usada como alojamento militar, Águia descobriu rumores de algo mais profundo e sinistro. Havia reuniões à noite com poucos oficiais, sempre fechadas a 7 chaves. De dentro, ouviam-se preces misturadas com gritos abafados. Um dos soldados, bêbado em um boteco, revelou entre risadas que o coronel agora fala com os mortos antes de partir para a guerra. Águia fingiu rir também, mas guardou aquilo como faca no coldre. Numa noite de tempestade, aproveitando que a vigília estava relaxada por conta da chuva forte, ele esgueirou-se pelos fundos da cadeia, pulando o muro de pedras coberto por limo. Entrou por uma janela quebrada e percorreu os corredores silenciosos como um espírito da noite. E então viu, com seus próprios olhos. No porão, iluminado por velas dispostas em círculo, estava o coronel José Arlindo, um homem de aparência sisuda, ajoelhado diante de uma mesa manchada com o que parecia ser sangue de animal. Ao redor dele, 2 oficiais e um padre. Mas o que chocou a Águia não foram os homens, e sim o que havia sobre a mesa. 3 retratos queimados, com os rostos de Lampião, Maria Bonita e ele mesmo. Sim, a foto de Águia estava ali, com os olhos riscados por carvão e um fio de cabelo amarrado com linha vermelha. O nome Ramiro Leite estava escrito abaixo com letras tortas, como se feitas à mão por uma criança. O padre falava em latim. O coronel tremia e suava, murmurando palavras de ódio e desespero. O ritual parecia invocar alguma proteção obscura contra o bando de cangaceiros. Era como se acreditassem que só a força dos mortos poderia vencer Lampião. Naquele momento, Águia percebeu 2 coisas, que estavam dispostos a tudo, até mexer com o que não compreendiam, e que ele já estava marcado. Literalmente. Não podia esperar amanhecer. Precisava fugir. Saiu rastejando pelas sombras, o coração batendo forte no peito. Ao alcançar os arredores da cidade, ouviu um assobio agudo, familiar. Um dos sentinelas o tinha visto. Correria significava tiro. Silêncio significava morte. Então fez o impensável. Fingiu estar possuído. Deixou-se cair no chão, começou a babar, revirar os olhos e gritar palavras desconexas. O soldado, aterrorizado, achou que havia cruzado com algum espírito da serra e correu de volta gritando. Águia escapou pela última curva da estrada,
levando com ele o mais terrível dos segredos. O inimigo agora não era apenas a polícia, mas algo que mexia com o invisível. Quando finalmente se reencontrou com Lampião, o semblante de Águia não era mais o mesmo. Seus olhos tinham visto o que poucos acreditariam. Sentou-se ao lado do capitão e disse em voz baixa: "Eles estão mexendo com coisa que nem o demo encosta." Lampião, sempre cético, acendeu seu cigarro de palha e respondeu: "Então vai ser bonito ver no que isso vai dar. Porque quem mexe com coisa de morto, acorda o inferno inteiro." E naquela noite, pela primeira vez, nenhum dos cangaceiros dormiu. Depois de ouvir tudo o que Águia testemunhara, Lampião permaneceu em silêncio por longos minutos. O cigarro de palha queimava devagar entre seus dedos, o olhar perdido, como se buscasse nas lembranças algo que pudesse confrontar o que acabara de ouvir. Mas não havia memória suficiente para alcançar aquela escuridão. Quando finalmente falou, sua voz era grave, firme, mas sem o mesmo tom de desprezo de antes. "Se eles estão chamando os mortos, é porque os vivos não dão mais conta da gente." No dia seguinte, Lampião fez o que nunca havia feito antes. Mandou parar tudo. Nenhum ataque, nenhuma emboscada. Reuniu o bando num círculo silencioso no meio da caatinga e pediu que cada um deixasse ali, naquele chão seco, qualquer medo que carregasse. Contou aos homens o que Águia vira. Alguns riram nervosos, outros fizeram o sinal da cruz. Mas nenhum deles abandonou a luta. "Eles querem mexer com os mortos? Pois então vamos mostrar como é viver com o medo deles", disse Lampião, encarando o céu avermelhado do sertão. A partir daquela noite, o bando agia diferente, mais silencioso, mais cruel. Atacavam e desapareciam como vultos. Em alguns casos, deixavam as vítimas penduradas nas encruzilhadas com cruzes invertidas entalhadas na madeira, apenas para alimentar o medo dos supersticiosos. Cada ataque parecia devolver um pouco da loucura para quem tentava persegui-los, e os soldados, por sua vez, começaram a adoecer, não de feridas, mas de pesadelos. Muitos desertaram, outros enlouqueceram. Um tenente foi encontrado em posição fetal dentro do quartel, murmurando que o próprio Lampião agora andava entre os mortos. O coronel José Arlindo, o mesmo do ritual, foi dado como desaparecido após fugir sozinho para o sertão, carregando uma mala cheia de velas, retratos queimados e uma imagem de São Cipriano envolta em folhas secas. Dizem que enlouqueceu. Outros juram que foi levado por aquilo que ele próprio invocou. Já Águia, agora respeitado e temido, tornou-se uma lenda paralela ao capitão. Sua história era contada nas bocas dos cangaceiros mais jovens como a de um homem que enganou a morte, zombou da farda e cavou seu próprio destino com as mãos firmes da vingança. Lampião, por sua vez, jamais falou novamente sobre aquele ritual, mas passou a carregar no pescoço uma medalha que ninguém sabia de onde vinha. Era pequena, de cobre escuro, com uma inscrição em latim que só Águia entendia. A tradução era simples: "Mortuis non imperatur", aos mortos não se comanda. Com o tempo, a caçada se transformou em lenda, e a lenda em mito. Mas o sertão nunca esqueceu o ano em que os vivos e os mortos se misturaram em guerra. Até hoje, nas noites de chuva fina, os mais velhos dizem que ainda se ouve assobios vindo das pedras, e que se você escutar com atenção, pode distinguir dois sons distintos: o do apito de Lampião e o bater de asas de uma águia que nunca mais voltou a voar como homem.